Olá, bom demais estarmos aqui juntos para mais um programa do One College Talk. Mais um dia juntos aprendendo, mais um dia junto conhecendo coisas do reino de Deus através dos servos de Deus, através de pessoas que fazem a diferença, que têm conteúdo para compartilhar e cumprindo aquele objetivo de formarmos um colegiado de testemunhas cristãos que conhecem o reino, que conhecem a palavra, que conhecem a ciência, a filosofia, conhecem tudo aquilo que a gente sabe que manifesta o poder de Deus. E hoje, mais um dia especial, nós temos aqui o Gui Kilter, um parceiraço, um cara que eu conheci faz 2 anos, Gui, a gente está se conhecendo aí, né? Uma alegria, um privilégio, Gui. Obrigado. Prazer Obrigado é mesmo. todo meu. Obrigado pelo convite, Fábio, estar aqui, falar pra galera, é sempre especial e como puder ajudar aí, conta comigo. Você vai contribuir pra caramba a tua simplicidade e onde você chegou, né? A gente vai falar aqui sobre influencers, certo? Perfeito. E quero ouvir, a gente vai falar disso. Você hoje tem um perfil que é um perfil com quantidade de seguidores caracterizado já como influenciador, né? Oficialmente um influenciador. E hoje eu trabalho ali com uma galera dos 16, 17 anos, a maioria, né, Gui? Eles estão pensando em planos de carreira, estão decidindo o curso. E tem uma galera ali que até vai fazer algum curso porque o pai tá mandando. Mas o projeto de vida dele mesmo é ser um influencer. Olha só. O projeto de vida do pai até deixa, desde que ele vá fazer alguma faculdade. Perfeito. Mas o projeto de vida mesmo dele é ser influencer, seja em esportes, em moda. Tem vários. Eu tenho encontrado alguns alunos ali com alguns projetos. E eu acredito que isso hoje é uma realidade, né? Sim. E eu quero poder te ouvir sobre isso, Gui. Com certeza. E antes, um pouquinho do Gui. Gui, nasceu aonde? Como é que foi tua vida de criança, adolescência? A jornada aí. Isso. Quem que é o Gui? Cara, eu nasci em São Paulo. Minha família toda é de São Paulo. Eu vim pra cá muito cedo, com 2 anos, então sou praticamente curitibano de criação. Sim. E graças a Deus, esse é um dos meus top 3 motivos de agradecimento a Deus, é que toda a minha família é crente. 100%. Não tem uma pessoa que não é crente assim, na família. Certo. Tipo, irmãos, pais, tios, tias, primos. E eu sei o quão privilegiado eu sou por isso, porque a gente conversa com as pessoas e tal, e vê que a realidade, a maioria não é assim. Né? Sim, então, eu sou muito grato a Deus por isso, mas isso vem com uma responsabilidade maior, né? Então, fui criado em um ambiente cristão, preciso corresponder a isso e fazer acontecer. Então, agradeço muito a Deus porque vim desse contexto, nasci em berço cristão. Meus pais me criaram com esses princípios, sempre vindo aqui na PIB, domingo, juniores, tal, desde cedo. Então, isso fez parte de quem eu sou e até hoje e foi assim por muito tempo. Na adolescência, o negócio começou a desandar, assim, né? Aquele tempo de rebeldia, você não quer vir pro culto, desobedece os pais, fica questionando se é tudo isso mesmo. Mas aí Deus me puxou pela orelha de novo e falou, não... Mas você chegou aí longe na adolescência? Assim, não foi muito longe. Não. Eu acho que, primeiro, pela criação que os meus pais me deram, então eu tinha muito respeito, muita submissão por eles. Então, tudo que eles falavam eu obedecia, eu fazia. Por mais que eu quisesse ir em tal lugar, eles falavam, filho, melhor não vá, não deixo, e ponto, acabou. Então, eu não fugia de casa, eu não tinha essas piras. E as minhas amizades, né? Como eu cresci aqui, eu era cercado de gente daqui. Então, era o meu principal círculo de amizade. Isso influencia muito na adolescência, cara. O principal círculo de amizade do adolescente é na igreja ou é no mundo? Se é no mundo, vai ser muito mais difícil para os pais. Sim. Vai ter que ser o contrapeso. Se é na igreja, desde cedo os pais estão aqui, tem amigos que são daqui. Os meus amigos de igreja são filhos dos amigos dos meus pais de igreja. Então eu virei amigos deles porque os meus pais tinham uma vida saudável na igreja, serviam aqui, estavam sempre aqui, tinham amigos aqui e tiveram filhos na mesma época. Então é muito fruto disso. Sim. E eu tinha essa roda de amizade que me blindou também, de certa forma, para não ficar sozinho ou, né, desregrado ali na adolescência. Mas acabou que foi todo o grupo junto nessa época, assim, né? Tipo, cara, não queremos ir no culto. Aí vai lá, os 4, 5 boicotar culto. Os 4, 5 crentes matando culto. Exato.
Só que a gente ia no posto comer coxinha, não era como se a gente fosse... Era o auge da rebeldia, assim. Uau! Deixei de ir no culto pra comer coxinha. Crianças, não façam isso. Mas assim, não era nenhum absurdo, né? Então, eu fui bem comportado nesse sentido, mas meu coração não tava nisso. No fundo é o que importa, né? Então, Sim. Se eu matava o culto pra comer uma coxinha ou pra ir usar a droga... O coração distante é do mesmo jeito. Exatamente. Então, por mais que as consequências sejam diferentes, o pecado seja diferente, muda. Mas o meu coração não estava nisso. E aí, com 16 anos, eu fui num acampamento aqui dos adolescentes e eu tive um encontro meu com Deus, assim, que Deus falou comigo, falou, não, você é meu filho, eu te escolhi, os teus pecados estão perdoados, tal. E todo o plano da salvação, assim, tudo que eu aprendi, toda a Bíblia passando na cabeça e falando, cara... Aí eu saí diferente, né? Eu voltei para casa querendo Deus, querendo um relacionamento meu com Jesus, algo pessoal, não dos meus pais, começando a servir na igreja. Fui me aproximando de amizades mais crentes e me distanciando de amizades que me levavam para outro caminho. Então, aí não foi algo que os meus pais tentaram forçar, foi algo que eu tive com Deus e dali para frente fluiu diferente. Então eu costumo colocar essa data, o acampamento do verão de 2016, como a data da minha conversão. De fato, né? Apesar de ter sido sempre criado. Isso é bem forte, Gui. Eu acho muito legal, porque às vezes a gente vê alguns testemunhos de conversão que para quem não fez tudo aquilo não é ex-nada, sabe? Ex-traficante, ex-isso, ex-aquilo. Você olha assim, parece que a minha conversão não teve muita graça. É um cara comum. É tipo um cara comum. Só simplesmente eu já estava na igreja e tipo... Sim. E não é. Existe uma marca. Tem. Existe uma virada de chave. Vira a chave e é uma virada marcante. Com certeza, porque... Cara, muda a tua vida, os teus hábitos, tuas prioridades, teu estilo de vida, e é algo que acontece, pelo menos comigo, né? Aconteceu de um dia pro outro. Então, o conteúdo estava armazenado ali, parece que entrou no coração. Esse que é o milagre, que é a obra do Espírito Santo. Quando a gente fala que o Espírito Santo convence, é porque o Espírito Santo convence. Então eu cheguei no acampamento achando que eu estava certo, que eu era adolescente, que meus pais estavam errados, que não sei o que, eu saí de lá achando que eu era um pecador miserável, que precisava me arrepender, que precisava de Jesus. Cara, quem pode fazer isso? É o Espírito Santo. Seus pais vão falar, seu pastor vai falar, seus amigos vão falar, você não vai se convencer. Não. É obra não há do Espírito. rotina dentro de uma igreja que faça você entender isso. Exatamente. Se não for pelo Espírito Santo. Totalmente. Formado em quê? E qual que é a tua formação acadêmica? Essa foi uma grande dúvida minha no terceiro ano, no terceirão, no cursinho. Eu não sabia o que escolher, o que fazer. Pelas matérias, pela grade, eu acabei escolhendo Relações Internacionais. Foi o que eu mais me identifiquei. Eu gostava de geografia, de história, um pouco de economia, mas não tanto para fazer economia, um pouco de direito, mas não tanto para fazer direito. E em Relações Internacionais era o curso que agregava tudo isso, né? Tive uma outra confirmação de Deus, meus pais confirmaram, então para mim foi bom nesse sentido. E aí eu escolhi cursar Relações Internacionais, fiz na Unicuritiba, prestei em outros lugares. Aqui em Curitiba só tinha, na minha época, só tinha na UP e na Unicuritiba. Prestei nas duas, passei nas duas, escolhi a Unicuritiba. Testei em São Paulo, que as duas melhores eram USP e Brasília, UNB. Não fui para Brasília porque ia mudar a minha vida e tal, mas em São Paulo tinha família. Então falei, Deus, se for para ir para São Paulo, naquele ano foi o segundo curso mais disputado depois de medicina na FUVEST. Relações Internacionais. Então não foi pouca coisa. Eu falei, cara, não estudei o suficiente para passar em RI na FUVEST. Mas se for de Deus, a porta vai abrir. Eu orei, porque eu não queria ir para São Paulo, eu queria ficar aqui. Mas eu falei, bom, meus pais pagaram o cursinho, vou me dedicar para isso. Cheguei, orei, Deus, não quero vir, mas se for da tua vontade, que eu passe. Cara, fui, fiz a prova, dei o meu melhor, não passei por um ponto da nota de corte. Da primeira fase ali da primeira fase. Eu falei, cara, obrigado Deus, entendi o recado, vou voltar para casa. Não é para ir de uma maneira bem clara. Assim. Exatamente. Então, para mim foi muito claro. Falei, cara, é em Curitiba. Eu já tinha ido na Unicuritiba uma outra vez, participar de uma palestra e tal. E eu senti algo diferente, uma paz maior. Falei, cara, é Unicuritiba. Entrei, fiz toda a faculdade. Eu fiz 2 anos online, porque teve pandemia. Então, acabou que entrei de manhã, saí fazendo à noite, mudou online para o físico. Mas fiz Relações Internacionais, me formei ano passado. Não segui a área, não trabalho com isso. Trabalho com marketing. No meio do caminho, comecei a trabalhar com marketing. Mas você não chegou a ter uma formação em marketing? Fez alguma... Nada. Só na unha mesmo.
Fui criando conteúdo no meu perfil, vendo vídeo no YouTube, lendo artigo online, meio autodidata mesmo. Aí fui aprendendo, conteúdo orgânico eu dominei, criar conteúdo, editar vídeo, essas coisas. Comecei a dominar um pouco mais isso. Aí fui pro pago, tráfego pago, tal. Comecei a aprender isso e trabalhar em agência. Então esse foi o caminho que eu segui, né? Então eu fazia relações internacionais, mas trabalhava com marketing. Relações internacionais, quem faz geralmente vai para comércio exterior. Sim. Alguns tentam concurso. Uma carreira olhando para uma ONU, para algumas coisas desse tipo. Assim, é pouco, né? A maioria, eu diria que acho que 90%, 95% de quem segue carreira de relações internacionais vai para o comércio exterior. E não era o que eu queria, ficar assinando o contrato de despacho e portuário. E falei, cara, muito chato, não gosto. Tem quem goste, mas não é minha praia. E fui pro marketing, foi o que me cativou e fiquei trabalhando nisso um bom tempo. Que legal. E você era bom aluno na faculdade, na escola, Gui? Você sempre foi estudioso? Como é que é isso para você? Assim? Sim, o que acontecia? Eu era meio duas caras, assim. Por quê? Os meus amigos eram no fundão. Mas as minhas notas eram da frente. Da galera da frente. Então, os meus pais sempre tiveram uma exigência grande com isso, né? Tipo, a média na escola é 6, em casa é 8. Tipo, não chegue com uma nota menor que 8. E os meus amigos do fundão era tudo, cara, vou brigar pra passar. Faziam entendeu? de tudo pra chegar no 6. Exato. Então, eu era sempre o cara que fazia os trabalhos todos de grupo, que colavam da prova, mesmo não dando pra colar. Tipo, enfim, era esse o caminho, mas eu gostava dos meus amigos, eu gostava de bem e eu tinha o melhor dos dois mundos, né? É claro que isso eu fui aprendendo com o tempo. Eu sempre fui muito introvertido, muito fechado. Então, para mim era difícil criar novas amizades, novos relacionamentos, e assim, meus amigos me ajudavam, né? Então, foi bom nesse sentido, mas sempre estudei bastante, sempre me dediquei muito. E eu tinha uma facilidade maior para aprender, assim, acho que é perfil, às vezes, comportamental também, né? Então, eu não aprendia tanto na aula. Chegava em casa 1 dia, 2 dias antes ali com o livro, com os slides, eu dominava a matéria e... Teu autodidatismo sempre foi forte? Eu diria que sim, em diferentes áreas talvez. Eu vejo você, conhecendo você com o teu conteúdo teológico, por exemplo, é autodidático. Sim, com certeza. O que eu tenho de conteúdo teológico é por consumir, por ler a Bíblia no meu quarto, por ouvir procurar teologias, ler livro, mas eu fiz um semestre só de teologia. Foi até engraçado, né? Quando eu passei em relações internacionais, meus pais chegaram para mim e falaram: amigão, ou você faz 2 faculdades ou você trabalha, mas você não vai ficar o dia todo aqui em casa com a perna pro ar. Você vai fazer alguma coisa. Falei, não, então eu vou fazer relações internacionais de manhã e seminário teologia à noite, que eu gosto, né? Tipo, enfim, família de pastor, tô acostumado, certo. E para mim vai ser SUSE. Fiz a matrícula, 2 meses nesse esquema, um de manhã e outro de noite. No meio do caminho eu começo a trabalhar. Meu primo me chama para trabalhar, começo a ir na área financeira lá e tal. Auxiliar financeiro foi o meu primeiro emprego oficial. E daí eu vi meu dia cheio, né? Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 11h30 da noite e segurei mais 6 meses a onda e parei, tranquei o seminário, entendi de Deus que não era prioridade naquele momento, ainda não voltei, mas acabei que só fiz um semestre, né? Então, mas você tem um conteúdo que você, numa postura autodidata, você construiu, né? Exatamente. É claro que eu ainda tenho muito a aprender, né? Sim. Não fiz pesquisa sobre o assunto, enfim, eu humildemente reconheço que tem muita gente que sabe muito mais do que eu e aprendo com essas pessoas. Mas tudo que eu sei é de maior parte de ir atrás sozinho e se virar. E a ação ministerial, assim, Gui? Tua vida na igreja, servindo, tem alguma coisa específica, uma convicção bem específica da tua atuação? Cara, isso... Muita ação dos meus pais também. Quando eu tava nessa fase meio rebelde, na adolescência, meu pai virou e falou pra mim, amigão, ele descobriu que a gente tava matando culto, falou, amigão, acabou, você vai começar a servir alguma coisa no culto, pra eu saber que você não tá matando culto. Ai, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? Eu quero distância desse lugar, meu pai me obrigando a servir. Nesse negócio agora. Aí cara, o que eu vou ter menos contato com gente? Aí eu achei, na comunicação você fica isolado lá num cantinho, era no ginásio ainda, então a gente ficava numa salinha lá na parede lá atrás, eu falava com no máximo 5 pessoas no culto, eu falei, cara,
é isso que eu quero. Aí eu entrei pra iluminação do ginásio na época. Tava o Thomas ainda, o Edwin, essa galera lá. Aprendi com eles, fiquei 3 meses no máximo e desandou. Mas ali começou uma cultura de serviço, né, para mim, né? Então, mesmo que obrigado, depois disso teve toda essa experiência do retiro, do meu encontro com Deus, e eu saí já entrando no treinamento de liderança, né? Então comecei a me envolver com células, aí mudou tudo. Se eu não queria ver mais gente, agora eu queria trazer todo mundo para Jesus. Você queria estar com muita gente. Exatamente. Queria estar aprendendo, queria me envolver, queria fazer os eventos, queria estar na liderança, queria formar gente. Então fui pro outro oposto, entrei na liderança e 2016 para 2017 nunca mais saí. Daí virou uma cultura na minha vida também. No que diz respeito a cuidar de pessoas, a aconselhar pessoas. Exatamente. Mais pra frente, daí eu fui entrar um pouco mais nessa área da educação, né? Com o college, formação de pessoas e tal. Mas o núcleo sempre foi liderança de célula, discipulado e esse tipo de serviço, né? Voluntariado. E Gui, vamos entrar agora nessa questão de influencer. Vamos. Um adolescente tímido, né? Que tinha dificuldade de fazer amigos, que encontrou uma galera no cursinho que te ajudou. Sim, que tinha vergonha, não gostava de falar. Na hora de servir na igreja, procurou um lugar que tinha menos gente. Hoje já tem várias células, cuida das pessoas, cuida disso. E é um influencer. Com quantas pessoas no Instagram hoje? 105 mil. 105 mil pessoas ali te seguindo, abertos à sua influência. Sim, sim. Da onde que surgiu isso? Como é que foi esse insight? Como é que você enxerga essa tua posição? E a posição de um influencer, de uma forma geral? Cara, o meu caso foi um pouco específico. Foi ordem de Deus, assim. Deus não me falou, abra o Instagram que eu vou te dar 5 mil, 100 mil seguidores. Não foi isso. Deus falou, cara, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com marketing, né? E ainda muito também na minha e tal. Mas é muito no backstage, né? Tipo, não aparecendo e tal. Só que daí eu comecei a estudar e ver que, cara, criar conteúdo naquela época era uma chance de começar a ganhar dinheiro com isso também. Então eu queria começar a falar sobre marketing, falar sobre tráfego pago, criação de conteúdo e vender curso sobre isso, vender treinamento, consultoria e começar a ganhar dinheiro, ganhar vida com isso. Eu tava fazendo um plano, colocando isso no papel, como que ia começar, o que ia fazer. Orando sobre isso, Deus fala, não é para seguir esse caminho, eu quero que você crie conteúdo sobre mim sem querer ganhar nada. Aí você vira assim, fala, cara, você sabe que é de Deus. Assim. Deus tá mandando você fazer. Não é exatamente o que você queria ter ouvido. A sua vontade é completamente outra. Mas eu tinha certeza que era Deus e em parte porque era contra a minha vontade. Então, e orando, eu entendi isso de Deus e falei, cara, eu vou obedecer. Eu sempre tive a obediência a Deus como um princípio maior assim, da minha vida. Independente do que os meus amigos falavam, meus pais falavam, se Deus falava uma coisa, era aquilo e acabou. Então, quando Deus falou isso, uma semana depois eu já estava estudando o que eu ia falar. E o problema era, eu não me sentia muito capacitado. Porque qual que é o problema de você falar sobre vida cristã e teologia? Tem muita gente chata, cara. Se você fala qualquer besteira, vem os teólogos de plantão e falam, não, cara, mas olha o que Calvino disse, olha o que Lutero dizia. A teologia sistemática de fulano, não, de isso é heresia, não sei o quê. E eu era um adolescente, cara, com 19, 18 anos ainda. Então, pra mim foi... eu precisei vencer esse medo, né? Eu tinha medo dessa reprovação, medo de falar besteira, porque meu zelo era muito grande. Sim. Eu lia a Bíblia, eu estudava, mas eu falava, cara, se eu falar qualquer besteira, eu vou levar as pessoas pro lugar errado. Tudo bem que na época o meu Instagram tinha 700 pessoas. Não era pela quantidade a questão, era pela qualidade. Eu falava, cara, se eu falar uma besteira aqui, que 5 pessoas ouçam e uma pratique, eu levei uma pessoa pro caminho errado, entendeu? Então eu tinha esse zelo. Eu falava, cara, se eu não quero levar uma pessoa pro caminho errado, o meu objetivo é levar uma pessoa pro caminho certo. Então, eu nunca olhei números, porque Deus falou, não olhe para números. Deus falou, faça e ponto, acabou. É o princípio da semeadura e da colheita. Deus só falou, plante. Eu falei, vou plantar sem esperar frutos. E foi o que eu fiz. Eu abri um canal no YouTube, eu comecei pelo YouTube, porque eu imaginei que seria o mais difícil, de fato foi, mas eu falei, cara, é onde eu mais vou aprender. Eu vou aprender a roteirizar, editar, tudo eu vou aprender no YouTube, depois eu adapto para as outras plataformas. Foi o que eu fiz, eu comecei a gravar no YouTube. Meu primeiro vídeo, cara, nossa, era para ter gravado em 1 hora, eu gravei em 2 dias e fiz
30 versões diferentes, errava, cortava. Se você pega, a iluminação tá toda errada, o áudio tá zoado, tá todo repicotado, a cada 10 segundos eu faço um corte. Então tá um negócio... E eu escolhi um tema bem fácil. Eu falei, por que existe mal no mundo? Se Deus existe, por que existe mal no mundo? Então, vou fazer uma reflexão rápida sobre isso com 7 minutos. Foi o meu primeiro vídeo no YouTube. E nunca mais parei, cara. Daí eu criei a rotina de fazer um vídeo por semana. Então, daí eu criei a expertise de escrever roteiro, de gravar, de editar. Com o tempo, comecei a fazer alguns recortes para o Instagram. E aí, o que impacta? O YouTube, você está começando do zero. Ninguém te segue e algumas pessoas começam a te seguir. Então, na época, eu estava com 200, 300 inscritos. O Instagram, o que pega? É uma rede social que você já tem famílias e amigos. Família e amigos, né? Então, eu tinha lá 700 pessoas que me seguiam, eu seguia mais umas 600, 500 e, cara, eu uso para ver os stories das pessoas, para ver o que as pessoas postam, fazem, etc. A partir do momento que eu começo a criar conteúdo ali, a minha família e os meus amigos começam a ver o que eu estou fazendo, não só quem se interessa. Sim. Então, vamos supor, eu tinha 700 seguidores no Instagram e 200 inscritos no YouTube. Não eram 700 que se interessavam, porque eu já tinha divulgado no Instagram, eram 200. Então você tinha essa discrepância, tinha 500 que não queriam saber do meu conteúdo. E é natural. Que estavam no Instagram, mas não estavam interessados em você. YouTube, exatamente. E aí, natural, às vezes você conhece a pessoa, mas você não quer ouvir o assunto que ela está falando. Sim. E nunca foi por isso, mas foi sobre, cara, eu vou começar a me expor para essas pessoas também. E foi o que eu fiz. Eu comecei a criar conteúdo lá no Instagram, fazer os recortes do YouTube. Aí minha rede social foi de 700 para umas 500 pessoas, caiu. E por uns 6 meses foi isso, tipo, zero crescimento. Por causa do assunto. Por causa do assunto, porque você tem uma migração de público, né? Certo. Naquela época não tinha Reels, não tinha TikTok. Então o crescimento que você vê hoje, milhões de visualizações, não tinha na época. Só post no feed, 20, 30 compartilhamentos era muita coisa. Então era um crescimento totalmente orgânico. Né? Então levava tempo. Aconteceu que com um ano eu estava com quase 10 mil seguidores, o negócio foi crescendo e tal. Hoje vai fazer... Eu comecei na pandemia. E tudo isso foi orgânico? E você precisou patrocinar? Orgânico. Tudo orgânico? Orgânico. Teve uma vez que eu coloquei dinheiro, foi para lançar um curso, que foi outra coisa que Deus fez na minha vida, tipo, outra história grande, assim. A gente pode até entrar, mas foi uma experiência boa que foi onde eu aprendi outras coisas também. Certo. Mas 100% orgânico. Se eu gastei, não foi nem R$1.000 em 3 anos, assim. Foi bem pouca coisa. E a maioria para lançar o curso. E sempre nesse conteúdo cristão. Sempre no conteúdo cristão. Era o que Deus tinha me falado e eu falei, cara, não vou fugir do que Deus está me falando. Certo. No meio do caminho veio o TikTok. O TikTok foi muito mais fácil para mim de crescer, porque ele tinha aquele aspecto viral que o Instagram na época não tinha. E você já estava numa expertise também. Que você já... Eu comecei... E assim, eu era adolescente, cara. Eu trabalhava, estudava, mas na pandemia você ficava em casa o dia todo. Então eu sabia o que estava acontecendo, sabia o que a galera estava consumindo. E eu adaptava, né? Então eu cresci rápido no TikTok. Acho que em coisa de menos de um ano eu estava com 40, 50 mil seguidores lá. E mantive, assim. E daí depois no Instagram veio o Reels, veio as outras ferramentas que facilitaram também, mas era um trabalho que eu já estava fazendo, né? Só potencializou. Mas teve toda essa trajetória e no meio do caminho você enfrenta críticas, você ouve gente próxima, tem todo esse processo, é natural. Sim. Mas eu tinha certeza de que era Deus que tinha me falado. Então, eu sabia do meu propósito, sabia do que eu estava fazendo e eu não voltei atrás. E para você que é um influencer, ver outros profissionais dessa mesma área que você, como é que você enxerga isso, essa profissão em si? Sim. Né? Como é que é para você, o que é ser um influencer? Que tipo de sociedade recebe os influencers? Né? São criteriosos? Não são? É mais algoritmo do que conteúdo? Como é que é isso para você que tá no circuito? Cara, eu nunca quis ser um influencer. Nunca foi meu objetivo. E até hoje eu não fiz as pazes com esse rótulo ainda. às vezes eu coloco criador de conteúdo, porque influencer é muito manchado, assim, né? Tipo, pô, você pensa, sei lá, numa menina de maquiagem, num cara de não sei o quê. Normalmente então, coisas mais fúteis, assim, né? Coisas mais... Exato, só que eu entendo, porque eu não era pastor, não era nada. Então a única coisa que eu fazia era falar de... Eu me inspirava muito em caras como o Luca Martini, Israel Subirá, que pegavam uma câmera, gravavam e soltava e tinha um monte de gente assim. Exatamente. Eu falei, cara, é possível. Eles também não são pastores, não são nada. Então eu vou seguir esse caminho e vou fazer. Mas voltando para tua pergunta,
assim, como eu nunca tive o objetivo de viver disso, eu sempre, até hoje, tenho um emprego, né, uma empresa, presto um serviço, faço outra coisa por fora, eu nunca quis tirar a renda disso. Minha história de vida não me levou para isso. É possível? É. Só que é difícil, porque o primeiro passo é você criar um público. E aí você já tipo, se o cara que está no zero quiser começar hoje, ele vai precisar aprender muita coisa, vai penar, é a mesma coisa que você querer formar uma empresa hoje e amanhã tá vendendo 200 mil reais em faturamento, entendeu? Não vai acontecer. Você vai precisar, como tudo na vida, de um crescimento natural. Vai começar com uma moeda, você vai multiplicar para 2, aí você vai multiplicar para 4, aí você vai multiplicando. Então, o crescimento foi assim, né? Ele era exponencial, mas era de pouquinho. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com isso. E assim, como eu comecei na pandemia, tava todo mundo em casa. Então, eu não vinha na igreja e as pessoas falavam nada. Tipo, quando voltou a vida ao normal, eu já tinha, sei lá, uns 10, 15 mil seguidores, entendeu? Então, pra mim, foi um choque. Tipo, e o que aconteceu? Eu acho que eu nunca falei sobre isso. Quando eu comecei a criar conteúdo, parei de seguir todo mundo, assim. Tipo, do meu... Porque eu falei, cara, eu vou transformar meu Instagram em uma ferramenta para aprender, para criar conteúdo. Então, eu parei de seguir todas as pessoas do meu círculo social e só seguia criadores de conteúdo. Pra quando eu entrar, eu só estar estudando isso, tá me inspirando nisso. Tá recebendo isso. O meu Instagram deixou de ser uma rede social de relacionamento para virar uma rede de profissão, digamos assim. De né? construção tipo, de uma carreira. No meu Facebook eu mantive normal, WhatsApp normal, TikTok normal, com os amigos lá, mas o Instagram eu falei, não, cara, vou usar o Instagram para estudar. Isso até hoje magoou muita gente. Tem gente que valoriza o follow no Instagram como se fosse um relacionamento. Mas, tipo, beleza, cada pessoa tem sua visão. Pra mim, foi a decisão que eu tive na época e me ajudou muito, assim, a mergulhar nesse universo, né? Porque eu não sabia nada. Então eu falei, cara, eu vou me ambientar digitalmente com as pessoas que já fazem isso, vou me inspirar nos conteúdos, vou replicar, vou fazer algo parecido, vou melhorar o meu e tal. E na época me ajudou muito. Então, quando eu voltei pra realidade, vida normal, tipo, já tinha gente me olhando torto, assim, tipo, cara, quem você pensa que é? Você parou de me seguir, agora tô com 10 mil seguidores, você acha que é alguém, não sei o quê. E eu entendo, assim, mas nunca foi meu objetivo, né? Sim. Tipo, eu nunca fiz pelo público. E até hoje eu não faço. Então, o que eu sempre oro pra Deus é, Deus, você me mandou, você me deu, o Instagram é teu. Se você me mandar fechar amanhã, eu fecho. Se você me tirar amanhã, eu não vou chorar por isso. Eu vou falar, igual o Jó, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Amém. Então, eu não vejo mais como É claro que é um ativo, né? Que eu posso usar isso pro que Deus falar, o que eu entender, achar melhor. Mas essa é a visão que eu tenho. Mas tem como ganhar a vida com isso. Tanto que uma época, eu estava em 2021, eu já tinha quase um ano e meio de Instagram, criando conteúdo. E eu comecei cara, eu vou criar um curso. E Deus começou a colocar isso na minha mente. Não, vai se aprofundar mais, as pessoas precisam de mais profundidade e tal. Tava aquele pico, todo mundo fazendo live, conteúdo digital, curso, e-book, essas coisas estavam, tipo... Tava todo mundo fazendo. Eu falei, cara, tem tanta gente fazendo coisa ruim, tipo, sei lá, cara, e-book de como conquistar as mulheres que você quer em 30 dias, entendeu? Cara, olha essa besteira. Eu posso pegar um negócio e fazer como aprofundar sua vida com Deus em 30 dias, entendeu? Então, eu comecei a ver isso e Deus começou a falar comigo sobre isso. E eu não queria, porque, cara, vendedor de curso, tipo, tem muitos paradigmas, né? Eu falo, cara, eu vou vender curso, velho. Meu Deus do céu, o que meus amigos vão falar? O que as pessoas vão achar que eu sou um picareta, que não sei o quê. E eu enfrentei muito dessa resistência, né? Internamente. Mas aí Deus falou, eu falei, cara, dane-se, vou. E fui. Na época, nem 10 mil eu tava ainda. E foi um processo para mim, porque eu me apliquei a aplicar eu me dediquei a aplicar toda a fórmula de lançamento, né? Aquela do Érico Rocha, de, cara, fazer live, uma página, tipo, tinha toda uma estrutura, todo um plano de ação. Sim. Eu falei, cara, eu vou seguir esse passo a passo, porque é a melhor fórmula, eu vou aprender, eu vou estudar e no fim vai dar boa. Segui o meu melhor, assim foi como eu aprendi tráfego pago na prática também, pela primeira vez, foi quando eu comecei a mexer com isso. Tirava do meu bolso, então era merreca que eu investia. Eu falava, cara, eu tenho que ser muito cuidadoso com esses 10 reais aqui, porque... Escolher bem. É do meu salário que eu tô tirando, então... Mas eu aprendi com o meu dinheiro, né? Não com o dinheiro dos outros. Isso me facilitou a vida. E fiz, cara. Deu
acho que umas 25, 30 pessoas na época, foi um curso lá, e daí eu gravei as aulas, foi interessante o processo, fazia uma mentoria, né, uma vez por semana, reunia essa galera no Zoom, tinha gente do Canadá, tinha gente do Brasil todo, legal. Então era pouca gente, mas eu vi os frutos na vida dessas pessoas, né, eu caminhei mais perto com elas, vi, e no final, assim, o fruto que eu colhi disso foi muito bom, todo mundo falando que teve mais intimidade com Deus, que teve uma vida devocional mais aplicada, que criou o hábito de ler a Bíblia todos os dias, que começou a orar mais. Eu falei, cara, era esse meu objetivo. Tipo, eu não ia vender um livro sobre teologia, não ia me aprofundar em coisas que eu não sei. Cara, o que eu sei? O que eu sei é fazer devocional todo dia, o que eu sei é viver a Bíblia na prática, o que eu sei é orar, e eu vou ajudar as pessoas a fazer o mesmo. Porque se você pega hoje, até hoje muita gente não lê a Bíblia todo dia. Até hoje muita gente não lê a Bíblia toda. Até hoje muita gente não ora todo dia. E parece básico. Mas é uma dificuldade que as pessoas têm. E na época esse foi meu esforço, né? Meu trabalho nesse sentido. Ganhei alguma coisa com isso, comprei o celular que eu tenho até hoje. Então foi bom também financeiramente. Sim. Né? Mas foi a primeira experiência que eu tive de, cara, dá pra ganhar dinheiro com esse negócio. Não fiz outra... Não vendi mais nada até hoje. Envolve muito empenho, muito esforço. Deus me direcionou para outras coisas, né? Outros focos. Mas eu percebi que tem como ganhar vida com isso. E eu fiz desse jeito, mas tem milhares de outras formas de fazer isso. Então, você vê formas, você vê algoritmos, você vê pessoas que vendem curso de como fazer o seu perfil dar certo. Né? A gente vê muito disso. Agora, assim, a gente vê também muita gente considerada dando certo com conteúdos que você fala... Cara, ruins. Né? Tanto a abordagem, o formato do conteúdo. Sim. Mas dá certo. O cara tá indo bem e tal. Até onde o tipo de conteúdo que você quer passar é um conteúdo que você mesmo fala. E você foi atrás, você foi estudar. Foi estudar como passar o conteúdo, e é um conteúdo com significado. É um conteúdo que transforma a vida das pessoas. Né? É a palavra de Deus, é a vida com Deus. Mas tem alguns mecanismos que o conteúdo e vai dar certo. Até onde você tem esse limite, assim, que você estabelece, cara, até aqui, tipo, eu dançar no TikTok pro cara, não vou, eu fazer dancinha, não vou. Sim. O que eu vou... Você tem um limite, assim, bem claro? Tenho, eu não faço nada que foge do que é natural pra mim. Eu não danço naturalmente, então não vou dançar no TikTok. É esse o raciocínio que eu tenho. Certo. Eu não saio criticando todo mundo abertamente, eu não vou fazer o mesmo nas minhas redes sociais, não vou arranjar treta à toa. Enfim, tem diferentes abordagens, mas eu falei, cara, se eu for ser alguém que eu não sou, eu vou me frustrar, vai dar errado, e não foi o que Deus mandou fazer. Certo. Foi essa linha que eu segui. Mas é claro que hoje na internet, uma coisa é você ter uma mensagem que funciona, outra coisa é você ter um formato que funciona. Eu posso aplicar um formato que funciona a uma mensagem ridícula e fazer essa mensagem dar certo. Porque, querendo ou não, Instagram, TikTok, YouTube são plataformas que funcionam de determinado sentido. Você consegue entender como essas plataformas funcionam para entregar o conteúdo que você quiser da melhor forma possível. Então, dá para você aprender, dá para você mexer nas engrenagens para fazer ir mais longe, entregar mais. É possível. Mas aí vai da definição da pessoa, né? Eu vou fazer isso por quê? Para quê? Quais são as minhas 4 linhas, né? De onde eu não vou passar, o que eu vou fazer, o que eu não vou. Tinha assuntos que eu não entrava por entender que eu não dominava, e eu via gente que ia, falava, fazia e tinha um retorno bom. Eu falava, cara, não vou arriscar, não é pelo retorno. E foi uma decisão minha. Mas existe. Claro, é natural. Quanto mais superficial e mais entretivo, quanto mais entretenimento for a mensagem, mais longe vai chegar. Certo. Não é todo mundo que quer usar o Instagram para aprender alguma coisa. Não é todo mundo que quer entrar no YouTube para ver uma aula, uma pregação ou um vídeo sobre um assunto específico. Agora, facilmente todo mundo vai entrar no Instagram para ver melhores momentos do São Paulo e Flamengo, entendeu? Então, o conteúdo, a mensagem muda nesse sentido. Por exemplo, o Instagram ele foi criado como uma rede social para você se relacionar com as pessoas que você conhece. Então, por exemplo, os stories. Como que funcionam os stories? Você percebe que tem uma ordem as bolinhas, né? A ordem dessa bolinha é baseada com quem você mais troca direct. Se você começa a falar muito com uma pessoa no Instagram, no direct, mandar reels para ela, responder story e tal, você vai ver que essa bolinha vai aparecer lá na frente.
As pessoas que você menos se engaja, menos conversa, menos assiste, vai lá para trás. O Instagram ele foi criado com essa intenção. Eu quero fazer as pessoas se relacionarem. Então, naturalmente, antes de aparecer o meu conteúdo para qualquer pessoa, vai aparecer o story da mãe, o post da namorada, o vídeo do amigo, esse tipo de coisa. Então, a concorrência é nesse sentido. Você vai ser criador de conteúdo? Beleza, entendo que o conteúdo não é prioridade da plataforma. Talvez seja no YouTube, por exemplo. No Instagram não é, no Facebook não é. Você vai fazer em formato de vídeo, entendo que o Twitter não é a plataforma para isso. Você vai fazer em formato de texto, entendo que o YouTube não é a plataforma para isso. Então você tem que adaptar o teu conteúdo à ferramenta, à plataforma e ao formato que ela oferece. Então dominar isso, entender isso, me fez chegar muito mais longe, com certeza. Porque senão você fica patinando e não sai do lugar, né? É essa visão que eu tenho. Então masterizar como as coisas funcionam vai te levar mais longe. Sim, mas sempre com aquele limite naquilo que está dentro da tua essência, naquilo que você colocou. Aí vai da definição de cada um, né, cara? Tem gente que cria conteúdo e é algo extremamente superficial, ou às vezes até prejudicial para algumas pessoas, mas o cara quer fazer aquilo lá, aí você vê a intenção. Se é ganhar dinheiro com isso, se é ganhar público com isso, se é ganhar fama, se é ganhar o que for, o cara tá fazendo com aquele propósito. Então os fins justificam os meios, digamos assim, né? Certo. Você acha que o Lucas Neto gosta de entrar numa banheira fingir que é uma foca? Provavelmente não, entendeu? Ele faz aquilo porque ele sabe que ele vai ganhar $20 mil com aquele vídeo. Entendi. Então, é algo que aí você coloca os limites. Vai ser pelo dinheiro, vai ser pela audiência, ou vai ser pelo propósito, vai ser pela transformação. Porque o algoritmo, a ferramenta, está em constante mudança. Certo. Não tem como você se basear nisso. Agora, por exemplo, com o Reels crescendo e tendo cada vez mais conteúdo nos Reels, as visualizações nos Stories estão diminuindo cada vez mais. É um tipo de funcionamento, é um tipo de comportamento da plataforma. Talvez isso mude no futuro de novo. Talvez não, a gente não sabe dizer. Mas o cara que baseava todo o conteúdo dele nos Stories, e aí? Vai ter que se adaptar. Vai ter que se adaptar. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa entender como funciona e definir até onde vai. E você tem ideia não sei se você se você saberia dizer, por que o Instagram define isso como critério? As intenções por trás disso, de cada plataforma, você sabe, tem ideia do qual que é o objetivo deles? Qual que é a realidade? Essas plataformas elas foram criadas para ganhar dinheiro, elas são empresas. Né? Então, quando o Mark Zuckerberg criou o Facebook, ele criou com toda a boa intenção de ser uma rede para estudantes ajudarem estudantes. O negócio foi crescendo, virou uma oportunidade de negócio e expandiu muito além disso. Então hoje, o que eu gosto de dizer é o seguinte: se você não paga por uma ferramenta, por um serviço, é porque você é o produto. Você é o produto. Então se você está de graça no Instagram, se você está de graça no Facebook, é porque você está Tem alguém ganhando com você. Você é o produto do Facebook, você é o produto do Instagram, você é o produto do YouTube. E os anúncios são isso. Por que a gente odeia os anúncios? Ninguém quer ver anúncio. Mas, cara, ou você paga para não ver, como é no caso do YouTube, ou você vai estar lá de graça e você vai ver e ponto, acabou. Porque as empresas vão pagar para te mostrar isso porque elas querem chegar até você. E o Facebook e o Instagram são uma forma de chegar até você. Então, quando a gente entende que o Zuckerberg não é a pessoa mais altruísta do mundo, que ele é um empresário como qualquer outro atrás de lucro, você começa a entender o funcionamento da plataforma. Certo. Ele está pensando, cara, o que vai, primeiro, atrair mais usuários para minha plataforma. Então, por isso você entende. Por que o Instagram copiou o Snapchat com os Stories, o TikTok com os Reels, o Twitter com o Threads, porque ele quer atrair todos esses usuários que estão lá para dele também. Porque se o cara está no TikTok, ele não está ganhando dinheiro. Se o cara está no Snapchat, ele não está ganhando dinheiro. Então, eu quero anexar essa funcionalidade no meu para eu atrair mais usuários. Quanto mais usuários eu tiver, maior vai ser meu custo por impressão, maior meu custo por impressão, mais dinheiro eu ganho no fim do mês e a conta fecha. Isso é um ponto. Então, além de querer mais usuários, ele quer mais atenção desse usuário. Porque daí também aumenta o custo por usuário. Então, você ganha não só em quantidade, mas em qualidade. Sim. Então, além de querer bastante gente lá, eu quero bastante gente por bastante tempo. Então, quanto mais tempo eu te prender no Instagram, quanto mais tempo eu te prender no TikTok, mais eu vou ganhar. Porque ao invés de aparecer um anúncio só para você, vão aparecer 10. E ao invés de ganhar R$1 com você, eu vou ganhar R$10. Entendeu? Essa é a lógica. Então, por isso que é tão viciante. Por isso que trabalha tanto a dopamina, por isso que trabalha tanto a recompensa, por isso que vicia tanto para você ficar lá e as empresas ganharem mais dinheiro. Ele foi desenvolvido para isso. Então, por exemplo, uma métrica-chave, uma métrica coringa em todas as plataformas é tempo de retenção.
O tempo que você assiste um vídeo no YouTube, o tempo que você passa no perfil de uma pessoa, o tempo que você fala com alguém, tudo isso está sendo contabilizado por aquela ferramenta para entender o comportamento do usuário e entregar a melhor experiência para ele. Então, por isso que as redes sociais elas são uma bolha. É uma bolha para você, desenvolvida para que você goste de estar nessa bolha, para que você fique lá o maior tempo possível. Você receba as informações que você gosta de ver. Exatamente. Por que eu vou entrar lá e vou receber um conteúdo que eu nunca quis ver? Tipo, eu gosto de futebol, vou entrar lá e começar a receber receita de cozinha? Eu não quero, eu vou sair dessa plataforma. E é isso justamente que as plataformas não querem. Então elas vão... Muita gente fala, o algoritmo está me boicotando. Cara, o algoritmo ele não te boicota. Muitas vezes é o seu conteúdo que está ruim. Seu conteúdo que não está assistível, não está consumível. Então a gente precisa entender qual que é o melhor formato do conteúdo, o que está certo, o que está errado. Porque outra coisa que a gente precisa entender, pro lado do criador de conteúdo daí, né? A realidade do usuário é essa. Vai aparecer família, vai aparecer amigo, vai aparecer namorado, vai aparecer a pessoa que você mais estima. Como que isso impacta a vida do criador de conteúdo? Cara, eu estou disputando atenção com quem o cara mais ama, com quem ele mais gosta, com quem ele quer beijar na balada depois, entendeu? Então, a minha competição é muito alta. O meu conteúdo tem que ser muito interessante para ele parar de se interessar por tudo isso e parar no meu. O que eu estou fazendo, porque eu sou um completo desconhecido, que o cara não sabe quem eu sou, ele não sabe de onde eu venho, ele não sabe por que eu estou falando aquilo. Então, por isso que às vezes as pessoas usam ganchos tão fortes. Sei lá, o Elon Musk mandou um avião, um foguete para a NASA e olha no que deu, entendeu? É para te gerar interesse, para te gerar curiosidade, para você ficar ali. Ficando ali, você conhece mais o perfil do cara, se te interessar, e você vai começar a seguir. Então, o Instagram, essas redes sociais, é como uma selva que está todo mundo disputando a atenção do usuário. Então, por isso que o que acontece? Quando você tem muita competição, a qualidade vai aumentando. Sim. Isso é economia básica, oferta e demanda. A oferta está cada vez maior, isso vai ter um valor cada vez maior. Sim. Então, quer dizer, o contrário, né? Mas... O sentido é esse. Tem cada vez mais criadores de conteúdo lá dentro. Cara, você vê hoje nos Reels, tem Reels que é digno de filme, é cinematográfico. A qualidade, né? 4K. A quantidade de oferta faz a qualidade. Exatamente. subir. Então hoje é muito mais difícil você ver aqueles Reels podrinhos assim, de o cara só fazendo uma piadinha, dançando, uma qualidade mais baixa. Se não for um conteúdo que entretém, que engaja bem, Sim. cara, não vai aparecer, entendeu? Sim. Então a competição está cada vez mais alta, o padrão está cada vez mais elevado. Então é nisso que a gente tem que pensar, nesse funcionamento. Quando a gente fala de algoritmo, é um grande ponto de interrogação. Às vezes não. Nem os próprios desenvolvedores entendem como o algoritmo funciona 100%, porque é uma inteligência artificial. Inteligência artificial você desenvolve ali com uma base de dados, com os inputs, fala, eu tenho aqui 100 milhões de usuários. Esses usuários se comportam de tal forma. O que eu mais quero deles é tempo de retenção, usuários novos e isso. Tipo, bota lá no forno e vê o que dá, entendeu? Aí ele vai entregar uma notificação XYZ, vai entregar conteúdo acima e tal. E muitas vezes nem os engenheiros de software ali entendem por que ele coloca aquilo, por que coloca aquele outro. Então, você falar, o algoritmo está fazendo isso, o algoritmo está fazendo aquilo. Cara, parabéns, você descobriu algo que nem o próprio Instagram está sabendo. Está sabendo o que ele está fazendo. Então tem muita gente no marketing ralé que fala, não, eu odeio esse tipo de vídeo. Vídeo em alta viralizando contas pequenas. Aí você vai lá, tem 1 milhão de áudios em alta viralizando contas pequenas. Porque no fim o que o cara tá fazendo é atrair gente que tá interessada em crescer e o tipo de gancho alguém que ele quer usa. acreditar naquilo. Exatamente. E você tem gente que acredita, e é normal. Você tem diferentes níveis de consciência na sociedade e nas redes sociais não muda. Então é entender como as ferramentas funcionam para tirar o melhor funcionamento delas. Mas sempre aprendendo ali com os métodos certos. Né? E que não tem nada ali de caridade, não tem nada ali de... tem todo um interesse. É mundo real, tá todo mundo, lucro, todo mundo querendo o ambiente ganhar é virtual, mas o mundo é o mesmo. O mundo não muda, não tem solidariedade. Sim. E Gui, é bem comum os influencers, você já até deu uma pincelada nisso agora há pouco, eles crescerem, eles bombarem quando eles têm um perfil lacrador. Né? Às vezes uns chegam a citar nomes, outros, mas abre a caixinha e vem aquela resposta mal educada. Parece que isso potencializa. Rende mais. Rende mais. O pessoal gosta. Dá uma ideia, até bota a gente numa situação muito primitiva, que a gente quer ver a confusão, que a gente quer ver a treta, a gente quer ver o pau torar, quer ver a briga e tal.
você não usa muito isso, né? Como é que isso é para você? Porque os próprios princípios evangélicos têm influencers cristãos que dão umas lacradas que você fala, nossa, velho, o cara saiu com as esporas pra cima do povo hoje. Os caras dão umas lacradas boas. Você não costuma fazer isso. Vai muito do estilo, né? O que eu entendo é diferente polêmica de briga, atrito ou lacração, o que for. Por quê? No mundo existem polêmicas, no mundo off e no mundo on. Sei lá, qualquer pauta dentro da igreja, tabu, homossexualidade. Cara, isso você vai arranjar problema falando do jeito errado, tanto aqui, lá fora, quanto no teu Instagram, entendeu? Então, eu nunca tive medo de polêmica, nunca tive medo de entrar em polêmica. Então, eu falava. Muitos pastores não queriam responder sobre tal assunto, eu ia lá e respondia. Eu falava, cara, eu acho que a Bíblia, o que eu entendo é que a Bíblia fala isso e aquilo. Você viu que pastor XYZ falou isso e aquilo. Eu falo, cara, eu entendo que tá errado porque isso, entendeu? Então eu sempre coloquei ao ponto de vista. Nunca arranjei treta com ninguém, nunca quis comprar briga com nada. Porque isso eu acho que é um jeito barato de você conseguir engajamento e tal. E você vê que às vezes não é verdadeiro, né? O cara faz aquilo. Não, é um personagem. Você vê muitas lacrações são personagens. Exatamente. Então eu falo, cara, isso não é um princípio meu, não tá na minha essência. Então eu não vou fazer. Mas tem gente que faz e funciona, porque é isso, né? Então, uma coisa... Tem muitas polêmicas que eu entrei que não viralizaram, mas tem muitas polêmicas que eu entrei que quem me segue às vezes só lembra disso. Só entendeu? Por causa da... Pô, cara, lembra quando você falou de tal assunto e te criticaram, não sei o quê? Mas teve outros 100 posts que eu não falei sobre isso que estão lá. E você não percebeu, não te marcou tanto. Então, às vezes, o que você lembra é isso. Quando você pensa em um criador de conteúdo XYZ, você lembra as polêmicas que ele se envolveu, os grandes feitos que ele tem ou coisa do tipo. Mas você não lembra o conteúdo recorrente dele, o que ele fala todos os dias. E é um trabalho de formiguinha, porque as pessoas não lembram, mas se você não fizer, você é esquecido. Então, tem uma diferença muito grande entre ser lembrado constantemente e ser esquecido. Tem uma diferença abissal nesse meio do caminho, né? Quando a gente disputa atenção nas redes sociais, você precisa estar sempre criando conteúdo. A gente fala da constância, né? Então você precisa ter constância em tudo que você faz na vida. Se você não postar todos os dias, você não vai aparecer todos os dias. Outros criadores estão postando todos os dias. Então, para o usuário, ele dificilmente vai lembrar. Talvez passe um mês e ele fala, cara, faz um mês que eu não vejo nada do fulano, o que aconteceu com ele? Aí ele vai lá e vai entrar no teu Instagram. Mas o Instagram foi desenvolvido para que o cara não perceba que você parou de criar conteúdo, entendeu? Ele vai suprir, ele vai tapar esse buraco com outros caras. Então, eu entendo isso, mas daí tem o lado errado. Tem muita gente que usa isso para criar polêmica, para criar lacração, criar esse tipo de coisa. Intencionalmente cria isso, gera isso. Nunca foi meu objetivo, nunca será. Mas como eu falei, não tenho medo disso. Se for para responder, porque assim, eu entendo que como cristão, como a gente tem a verdade, que é a palavra, é a Bíblia. Então eu posso iluminar qualquer contexto a partir da palavra. Se a Bíblia diz uma coisa sobre determinado assunto, cara, não vou ter vergonha disso. A palavra diz isso e ponto. E a Bíblia ensina a gente a estar pronto para responder quando a gente for perguntado. Defender a nossa fé. E tem tanta gente que fica desorientada. Eu falo isso às vezes para os nossos pastores. Cara, se a tua ovelha não mandar na tua caixinha de pergunta, ele vai mandar na caixinha de pergunta de alguém. Pode ser um pastor mais liberal, pode ser um coach, pode ser um influencer, você não sabe. Mas só o fato de você não estar presente, só o fato de você não estar disponível nesse ambiente também, vai fazer você perder a atenção que esse cara poderia te dar. E às vezes é isso, cara. Eu confio muito mais no meu pastor que tá aqui do que o cara desconhecido que tem milhões de seguidores lá. Mas eu sei que o meu pastor, ele quer me ver bem, ele quer que eu cresça espiritualmente, ele tem interesse nisso. Mas às vezes ele não tá no Instagram. E aí, eu tô lá, sei lá, eu tô na minha casa, 9 horas da noite, aparece uma polêmica lá. Pô, tá todo mundo falando desse assunto, dessa polêmica. Eu queria ter meu pastor ali falando. Eu queria saber qual que é a posição sobre isso. Porque eu não confio no cara XYZ, eu confio no meu pastor. E meu pastor não tá lá, eu vou ter que marcar um horário com ele pra daqui a um mês tirar essa dúvida. Só que daqui a um mês passou o time, eu já nem lembro. Já perdeu Então, é esse tipo de coisa. A gente tá disponível e tá no lugar onde as pessoas estão. Eu trouxe algumas métricas. Hoje, dos 210 milhões de brasileiros que a gente tem, 130 milhões têm acesso à internet. Desses 130, o tempo médio do brasileiro na internet é de 9 horas e 14 minutos por dia. Uou. Então você pensa, cara, vamos supor que o cara durma 8 horas por dia,
fique mais um tempo acordado 9 horas por dia, é muito tempo. É muito tempo. Tudo bem, ele vai estar trabalhando, ele vai estar fazendo outras coisas. Qual que é a métrica da rede social? 3 horas e meia por dia. Em redes sociais. Em rede social é a média que o brasileiro passa 3 horas e meia por dia nas redes sociais. Cara, beleza, é WhatsApp, é grupo, é não sei o quê, que sobre 1 hora e meia para Instagram, TikTok, YouTube e outras redes. Mas ainda é 1 hora e meia por dia. Às vezes na igreja você tem 2 horas no culto por semana, não por dia. Então aqui você está acumulando 7, 8 horas por semana, enquanto no culto você está tendo 2 horas do cara fisicamente aqui. Sim. Então, por que a gente não ocupa esse espaço? Por que eu, beleza, eu sou pastor de 10 pessoas, eu sou pastor de 50 pessoas, eu sou líder de 200. Cara, esteja presente para esses 200 nessas 3 horas, nessa 1 hora que ele vai estar lá também. Disponibilize o tempo para isso também, porque você vai conseguir atender esse cara. E a gente vive na era da informação, que a gente chama, né? É um bombardeio constante. Então são demandas diferentes. Hoje a pauta quente é essa. Amanhã pode não ser. Mudou. Mas entre hoje e amanhã, o cara pode fazer uma burrada absurda, entendeu? Pode ver a determinada pauta e falar, não, eu acho isso, vai lá e posta, briga com fulano, briga com ciclano, e aí o pastor vai ter que resolver no gabinete depois, entendeu? Certo. Se ele tivesse presente online, se tivesse disponível online nesse tempo, talvez poderia ser uma referência, né? Exatamente. Se ainda é um pastor que seja um pastor ou um líder qualquer, um cristão, que tem esse posicionamento, as pessoas íntimas deles, que são seguidores, provavelmente vai estar ali entre os primeiros nos stories. Exatamente. Certo? Vai poder ser uma voz a ser ouvida antes mesmo dos desconhecidos. Exatamente. E foi assim que muitos pastores começaram a crescer nas redes sociais, inclusive. O cara falava com um conteúdo bom, conteúdo que muita gente queria ouvir, e o cara dos 200 que ele pastoreava estava com 200 mil hoje lá. Pode acontecer. Por que não? Se você se dedicar e aplicar isso, é um resultado. Mas aí é isso, né? Qual que é o teu propósito lá? Qual que é a tua intenção? Então, nesse mundo de influencers, ainda mais no meio cristão, acho que isso é o que mais pega, né? E essa seria a outra abordagem que eu queria ver com você, Gui. Eu acho que você já deu uma boa... Já contemplou bem isso. A igreja precisa estar nesse lugar. Sim. Não a igreja instituição, mas a igreja pessoas. Com certeza. Jesus falou pra gente ser luz no mundo, né? E luz não se coloca debaixo da cama, não se coloca debaixo do móvel. Então, Jesus falou, coloque em cima da mesa para que brilhe a sua luz. E eu entendo que hoje as redes sociais são um ambiente onde a gente pode brilhar a nossa luz também. Certo. E eu entendo que todo mundo tem influência. Todo mundo tem 5 amigos que te ouvem. Todo mundo tem 15 conhecidos que valorizam a tua opinião. E às vezes, muitas vezes, a tua opinião, o teu posicionamento, o teu conteúdo é muito mais relevante para essas 10, 15 do que para qualquer cara que tem 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Então você tem impacto direto nessas pessoas muito mais profundo. Porque daí a gente fala não só de número, a gente fala de profundidade. Certo. Eu estou impactando diariamente, profundamente, a vida de algumas pessoas. Então eu tenho influência sobre a vida dessas pessoas. Eu acho que hoje a gente vive muito numa era que a galera valoriza os números, valoriza o engajamento. Mas, cara, vamos olhar para a profundidade. O que de bom está saindo disso? Que fruto isso está produzindo? Então, hoje eu incentivo muitas pessoas a começarem a criar conteúdo, a se posicionarem. Às vezes não é o estilo do cara, às vezes não é o propósito dele, mas só não se omita. Só esteja disponível, só esteja presente, porque a gente vive em um mundo caído que precisa ouvir de Jesus. E hoje as redes sociais são um grande caminho para isso. E no Brasil, pelo menos, onde uma galera passa a maior parte do tempo lá, fazendo essas coisas, ouvindo isso. Então, por que não disputar a atenção também com a palavra, com o evangelho, com a verdade, com a Bíblia? Se o cara vai lá, vai entrar, vai ouvir um Lucas Neto, vai ver uma Anitta, vai ouvir um Neymar, talvez ele ouça um Guilherme Kilter falando um versículo. Já valeu a pena. Já é um conteúdo que ele não teria acesso antes. E a palavra de Deus não volta vazia. Exatamente. Sempre gera seus frutos. Eu acho que a gente pode gerar influência sem necessariamente ser um influencer com centenas de milhares, com milhões de seguidores. Com certeza. E a gente faz a influência, amplia o reino. Todo mundo tem influência. Todo mundo tem influência. E parte do motivo de eu não gostar do nome influencers é porque às vezes isso é mascarado. O cara pode ter 100 mil seguidores e não influenciar ninguém a nada, entendeu? Ele pode ser
as pessoas querem ouvir o conteúdo dele, ver o conteúdo dele, mas não estão suficientemente interessadas ou suficientemente não reconhecem o suficiente a autoridade do cara para acreditar no que ele está falando. Eu tenho a impressão também, vê se você enxerga isso. Eu vou me colocar como um influencer. Eu sei o que você vai fazer. Eu sei o que você gosta. Uhum. Então eu venho e eu falo O que você quer ouvir. o que você quer ouvir. Aí você vai lá e faz o que você já iria fazer se eu falasse ou não. Uhum. Tipo assim, meio que eu finjo que Viés influencio. de confirmação. Eu finjo que influencio e você finge que é influenciado por mim. Sim. Isso tem, Gui? Com certeza. Não, isso existe. O difícil é a gente metrificar essas coisas. Quer dizer, o quanto acontece, o quanto não acontece. Mas psicologicamente, com certeza acontece. E por quê? Porque naturalmente a gente vai buscar pessoas que pensam parecido com a gente. Uhum. Dificilmente você vai entrar numa rede social para seguir quem pensa completamente oposto de você. Não acontece. Você vai buscar pessoas com princípios parecidos. A gente busca em prazer, a gente busca, né? Você vai buscar pessoas alinhadas com o que você tem de ideia, de valor, de princípio. Então é claro que muitas das vezes essas pessoas vão falar coisas que você já pensa, já imagina, já acredita. O que muda é talvez a perspectiva que ela vai dar, algo novo que ela vai trazer. Mas no fundo você já acredita naquilo. Então eu vejo que tem muito disso. É claro, às vezes você cai na mão de um picareta, às vezes você cai numa conversa, é enganado, é manipulado. Mas entre ser manipulado e ouvir o que você quer ouvir ou tá lá para isso, a rede social foi desenvolvida para isso, né? A gente comentou um pouco antes. Se eu gosto de futebol, eu vou receber conteúdo de futebol. Se eu sou cristão e gosto de ouvir mais sobre a Bíblia do que sobre outras coisas, eu vou receber mais conteúdo sobre isso. Então, em muitas partes, existe esse viés de confirmação, com certeza. E assim, as redes sociais, elas identificam uma geração como, a gente pode colocar aqui, tipo uma geração do cancelamento. Ela é recente, né? Que eles extirpam a pessoa, né? Eles são cruéis. Sim. Eu poderia dizer que isso tem um lado bom, que eles estabelecem algumas regras. Não vou dizer que eles são sempre justos, certo? Você preocupa com isso? Você considera isso de ser alvo dessa geração cancelamento? Como é que é isso pra você? Cara, eu já tive um ou outro cancelamento, assim. É claro que na hora te impacta, né? Tipo, é muita gente falando coisas parecidas, te criticando no sentido similar. Isso te leva a pensar, cara, o que tem de errado comigo, entendeu? O que tá acontecendo? Mas quando você tempera, quando você pondera isso e leva para outras pessoas e ouve quem se importa com você, ouve pessoas mais maduras, pessoas que não participam desse contexto, opiniões mais sábias, mais sóbrias, você consegue balancear. Mas o que acontece? O que é esse negócio do cancelamento? Isso sempre existiu em partes na humanidade, né? Então, você via alguém fazendo alguma coisa errada na rua, na praça, você ia lá e cancelava essa pessoa. Você via um cara roubando a bolsa de uma velhinha, você gritava ladrão, ladrão, e todo mundo ia pra cima, esse cara tá errado, ele é ladrão, ele você espalha a notícia de que o cara não vale nada. Exatamente. Só que isso acontecia em um contexto de uma praça, na rua e tal. O que aconteceu? Tudo se exponencializou. A visibilidade exponencializou, o alcance, o engajamento, a acessibilidade. Então, se numa praça eu tinha 10 pessoas vendo o que estava acontecendo, agora pega um Big Brother da vida. Quantas milhões de pessoas eu tenho vendo, assistindo o que está acontecendo naquela casa, entendeu? Então é óbvio que daí vai surgir uma onda de cancelamento. Pô, fulano errou, ele tá errado. Todo mundo vai apontar o erro dele. Ele vai ser cancelado. Então é nesse sentido que eu penso. Tem gente que faz isso por ignorância, tem gente que faz isso por maldade, tem gente que faz isso... Eu vejo esses dois princípios, na verdade. Tipo, ou você não sabe o que está acontecendo ali, o que você está fazendo. Não, eu vou lá e criticar, porque existe uma diferença entre o cancelamento e entre a crítica ponderada ou o conselho. Quando você aconselha, você não vai queimar o cara lá na rede social dele publicamente. Você vai mandar uma mensagem para ele, vai falar se ele é acessível, né? Fala, cara, eu acho que isso está errado. Se o cara é inacessível, por que você vai se preocupar com isso? Tipo, se você é um cara que você não conhece, se é um cara que ele não está cometendo nenhum crime, não é nada absurdo, por que eu vou tirar parte do meu dia para ir lá escrever um comentário xingando ele, falando mal dele? Então, isso é parte da cultura do cancelamento, né? Tem gente que faz por maldade, para contemplar seus próprios interesses,
Então, não gosto de empresa tal. Isso acontece muito politicamente hoje, né? Certo. Não gosto de empresa tal. Empresa tal é de tal lado, de tal viés, de tal ideologia. Vamos lá e vamos falar que essa empresa é isso, é aquilo outro, vamos acusar ela disso, vamos fazer ela perder patrocínio, perder cliente, perder aquilo outro. E isso se tornou meio que um movimento de massa, uma arma política, sociológica em algum sentido. Mas é porque as ferramentas permitem isso hoje, né? Então, justamente por causa disso, o alcance, etc. Então, a gente precisa saber ponderar muito isso. Eu não acho que é uma ferramenta legítima na maioria das vezes. A gente tem uma ordem bíblica de repreensão, né? Então, se eu acho que você está errado, eu vou falar com você no particular. Se você se recusar a ouvir, eu vou trazer uma testemunha. Se você se recusar a ouvir ainda com a testemunha, eu vou apontar diante da igreja e falar, ó, fulaninho pecou e está destituído, não sei o quê. Agora, você vai fazer isso no mundo, cara? Você vai esperar o quê no mundo? Ah, eu vou cancelar... Eles vão chegar... O que eu geralmente faço? Por exemplo, eu fiz isso no caso do Neymar, quando ele adulterou lá e tal. Eu tirei um aprendizado a partir disso. Mas, cara, você acha que eu tenho poder para cancelar o Neymar? Então, eu vou pegar o ato, o acontecimento que tá todo mundo falando e vou fazer uma reflexão sobre isso. Ah, que tá acontecendo x, por causa disso, disso, o que a palavra diz, isso e aquilo. É uma coisa. Agora outra coisa é, sei lá, ficar mandando mensagem, comentando, cara, tá errado, olha, tará. Então eu vejo que a intenção muda muito, né? Em tudo que você faz nesse sentido. E é difícil esperar algo que seja bom e genuíno nessa postura de cancelamento do jeito que tem sido feito. Sim. Porque não há essa preocupação em proteger a pessoa. Sim. Né? E geralmente é por interesse, não é por altruísmo. Interesse, né? Não é preocupado com a pessoa, não. Eu vou criar alguma confusão. Exato. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa sofre racismo. Como igreja, o que é certo? Cara, vamos acolher o cara, vamos, né, tipo, amá-lo, vamos, né, aconselhá-lo. O que a cultura do cancelamento prega? Quem foi racista? Eu vou lá, eu vou destroçar esse cara. Eu vou fazer ele perder todo o dinheiro que ele tem, o céu que ele tem e tal. E esquece o cara que sofreu racismo. Quase como se não existisse. Então, a vítima do racismo mesmo. Exato. Isso se aplica a X outras coisas. Intolerância religiosa, homofobia, preconceito, qualquer coisa. O raciocínio geralmente é sempre o mesmo. Qual que é a ideia bíblica? Você não vai atrás do cara que fez errado. Você vai cuidar de quem sofreu e vai pregar o evangelho para os dois. O cara que se arrependa do seu pecado, o outro que seja acolhido em amor e que os dois ouçam a mensagem do evangelho. Entendeu? Sim. Então, essa deve ser sempre a nossa resposta enquanto igreja, né? Enquanto cristãos. Eu entendo isso. É claro que tem casos em que a gente precisa se posicionar contra algo que está acontecendo. Então, no nosso país está acontecendo um projeto de lei abusivo sobre esse assunto e quem está promovendo é fulano, ciclano e beltrano. Fulano, ciclano e beltrano são pessoas públicas que estão propondo isso publicamente. Então ele está colocando isso na praça pública para que seja discutido. Então eu posso ir lá e questionar as intenções, eu posso ir lá e questionar o que está acontecendo, porque está acontecendo. É diferente. Não é nenhum furo de reportagem, não é nenhuma fofoca, não é uma informação privilegiada. Exatamente. Então é uma coisa você fazer isso publicamente, você colocar isso em pauta publicamente, você... né, vai impactar a minha vida, vai impactar a vida das outras pessoas. Entendi. Então isso precisa ser discutido. Outra coisa é você ir lá e sair xingando todo mundo e querendo que todo mundo suma da existência da humanidade. E a sociedade polarizada que a gente tem, ela favorece essa coisa do cancelamento. Sim. E a política no Brasil, principalmente mais recente, virou um campo minado para isso, né? E você volta e meia dá umas passeadas nesse território. Qual que é a tua ideia, Gui? Qual que é a tua intenção nisso tudo? Sim. A propagar o evangelho, mas ao mesmo tempo fazer reflexões sociais, políticas. Perfeito. E tratar as polêmicas. Perfeito. Eu acho que eu tenho certeza que quando você é cristão em tudo que você faz. Então, se eu sou um empresário cristão, eu vou levar Jesus para minha empresa. Eu vou levar os princípios para minha empresa. Se eu sou um trabalhador cristão, se eu sou um cobrador de ônibus, eu vou levar os princípios bíblicos para cobrar, a hora de cobrar passagem, para a hora de contar o troco, para a hora de ser honesto. Então, sempre há forma de você atuar através da palavra, através da Bíblia, como um cristão. E na política, eu entendo não ser diferente. Tem como você entrar na política, nesse assunto,
para querer ganhar dinheiro, para querer ganhar influência, para querer ganhar os seus próprios interesses. Certo. E tem como você entrar nesse meio para você proclamar o que é certo, o que é justo, o que é honesto, o que é íntegro, o que é sábio, o que é correto. E é esse o caminho que eu tento seguir. A política nada mais é do que a vida pública, né? Uhum. Então, o que está sendo proposto, o que está sendo discutido, o que está acontecendo, quais são as propostas, quais são as pautas. Vamos colocar nosso ponto de vista também, vamos colocar a nossa opinião, vamos colocar a nossa visão. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Uhum. Se eu acho que não tem ninguém no Congresso cristão verdadeiramente, cara, ou eu vou colocar alguém lá, ou eu vou me candidatar para entrar lá e me posicionar, entendeu? Então, a gente precisa ser a transformação que a gente quer ver no mundo. É claro que a gente nunca vai conseguir, até que Jesus volte, restituir o mundo caído em pecado à sua originalidade santa, né, que Deus criou. Mas o que a palavra diz é que a gente trabalhe para isso, né, que a gente lute o bom combate, que a gente pregue o evangelho a toda criatura, que em tudo a gente glorifique a Deus. Então eu quero glorificar a Deus também nessa área, também nesse campo. Em tudo que eu falo, em tudo que eu critico, em tudo que eu incentivo, que Deus seja glorificado nisso também, que pessoas sejam ajudadas nisso também, que pessoas sejam impactadas. Claro que a gente pode entrar e discutir daí o campo da política e a religião, quanto que mistura, o que não mistura. Sim. Mas o meu propósito é esse. Se eu estou na política, se eu estou no primeiro, segundo, terceiro setor, independente onde eu esteja, o que quer que eu faça, eu posso levar os princípios e a verdade bíblica para esse contexto. E eu, particularmente, né, na minha opinião aqui, eu acho muito válido um cristão, no nível de influência que ele tem, trazer como cidadão Perfeito. sua visão política, sua visão de uma situação. Perfeito. Né? Então, se você hoje tem um alcance de mais de 100 mil pessoas no teu Instagram, você como cristão trazer essas reflexões, eu ir lá e fazer as reflexões nos meus 2 mil seguidores, eu acho que a gente cumpre o nosso papel nisso. A política é exatamente isso, é uma discussão pública, né? Na Grécia Antiga era feito na praça. Hoje não tem como mais, vamos fazer no Instagram. Vai fazer no Instagram. Então, cara, pode colocar a sua opinião, que você quiser discutir sobre o assunto, você acha que é relevante, o que você acha que não é. Você tem representantes